a minha ligação com o Superman, né, minha introdução nesse mundo veio através dos quadrinhos. Então eu comecei lendo quadrinhos, né, eu tinha uma pilha de quadrinhos do Superman, do Batman, né, alguns do Homem-Aranha, né, mas ao assistir o filme do Richard Donner, né, Superman no filme, em 78, aí que eu fiquei empolgado. Ei, Jim! Com licença, sim. Mas que roupa esquisita, hein? O que é aquilo? Calma. Você está comigo. Você me pegou? Quem pegou você? Por quê? Eles criaram uma tecnologia e essa tecnologia ela se aliou a uma atuação fenomenal do Christopher Reeve e o homem voou realmente. Então quando a gente assistia aquele filme a gente tinha a impressão de que tudo aquilo estava acontecendo. Então era como se o próprio quadrinho ele vivesse, ele fosse colocado ali, né, em carne e osso para a gente assistir. Tanto que o filme foi um sucesso, né? Na época, o Superman ele foi gravado junto com o Superman 2, o Retorno. Então, a luta, né, emblemática dele com os 3 vilões de Krypton, aquilo tudo empolgou mais ainda essa geração de fãs, né? Na época que o Superman foi lançado, eu tinha 2 anos, então eu só fui assistir ele, eu acho que eu devia ter uns 8, 10 anos, né? Então já tinha passado muito tempo. E mesmo assim, a força do herói ainda permanecia, né? Então, o Christopher Reeve, aí depois teve ali a presença do Gene Hackman também, representando o Lex Luthor, e a própria Margot Kidder, que representou a Lois Lane nos 4 filmes, né? Para quem é fã, né, de verdade, né, e muitos, né, são, o Christopher Reeve é a encarnação do Superman. É ele que transformou o Superman, né, do quadrinho para o ser humano, né, para uma pessoa, né? Abrilhantou a história do herói. E isso engrenou mais ainda as vendas, logicamente, né, dos quadrinhos do Superman. Né? Isso acabou chegando, né, num patamar assim, de se pensar até uma continuação. E aí veio. Agora já com a direção, né, e toda essa parte escrita, né, de roteiro do próprio Christopher Reeve. Os filmes já não tinham aquela mesma qualidade, né, do primeiro e do segundo, mas o Superman 3 e o Superman 4 também ficaram guardados, né, na nossa memória. O Superman 4, inclusive, cheguei a assistir no cinema, né, Superman 4 Em Busca da Paz. Mas ainda mantinha aquela visão do herói como alguém perfeito. Isso começou a ser quebrado, né, com o Batman vs Superman, aquela revistinha que ela fez um sucesso tremendo. Clark. Isto é entre mim e você. Porque Batman já velho, já com mais de 50 anos, né, já bem desgastado pela luta contra o crime, e vivendo na ilegalidade, o Superman é mandado pelo presidente dos Estados Unidos para dar um fim no Batman. Os outros heróis já estavam isolados, proibidos de atuar, e aí o Batman, com a ajuda do Arqueiro Verde ali, né, depois essa saga acaba se tornando também um desenho animado muito bom, o Cavaleiro das Trevas parte 1 e parte 2, eu recomendo como sendo as melhores produções, com certeza também da DC. Isso não importa, é o mundo deles e não querem mais você nele. Se não for eu, vai ser outra pessoa. É mesmo? Quem vou mandar depois de você? E o Batman e o Superman se encontram e todo aquele preparo do Batman dá certo. Ele tem sucesso. Mas ali já se percebe um Superman meio que um boneco nas mãos de Washington. Bonzinho, mas ao mesmo tempo sendo controlado pelo governo. Falar do Superman é falar muito lá da minha infância, lá da minha cidade querida, né, Teófilo Otoni, onde eu nasci, e onde eu tive contato pela primeira vez com esse super-herói, quando ali por volta, né, do início dos anos 80, eu devia ter menos de 10 anos, né,
eu assisti pela primeira vez o clássico Superman no filme. E ao ver esse filme, né, eu fiquei assim apaixonado por esse universo mais ainda. Então o filme, ele também foi um divisor de águas. Muitos dizem que ele foi o marco inicial para essa escalada dos super-heróis e suas adaptações, né, para o cinema. Um filme dirigido por Richard Donner, né, que já era um diretor conhecido já. This year, Superman brings you the gift of flight. Superman, the movie. Mas com um novato, que era o Christopher Reeve, praticamente ninguém conhecia. Né? O papel de Superman na época foi apresentado a vários astros de Hollywood, né? A maioria deles recusou. Né? E o filme, na verdade, ele foi lançado 40 anos depois que esse grande ícone da sociedade americana tinha sido criado. Então o Superman, oficialmente, ele surgiu nos Estados Unidos em 1938. E pessoas que são autoridades no assunto, né, de indústria cultural, dizem que os dois jovens, né, o Jerry Siegel e o Joey Shuster, na verdade eles começaram a rascunhar o Superman, o personagem, em 1934. E eles chamavam ele de Homem do Amanhã. Mas em 1938, né, a National Comics, porque ela nem chamava DC Comics ainda, ou DC Comics, né, ela passou a publicar ele em tirinhas de jornal, e depois ele, já em junho de 38, tem aquela revista que é um ícone, né? Lançada, né, onde tem o Superman levantando aquele carro, né, e as pessoas, né, assim, atônitas com esse homem que podia dar saltos imensos, que tinha super força, era mais rápido que uma bala, né? Ele era o símbolo da nação americana, incorruptível, inclusive nos primeiros seriados, né, que ele foi adaptado para a televisão, ele lutava contra pessoas corruptas, né? E o Superman, ele nasceu numa época de grande recessão econômica dos Estados Unidos, né? Após praticamente uma década, né, de recessão, né, ele chegava com a proposta de levantar a moral de uma nação que estava em frangalhos, né? E aí a gente foi acompanhando esse crescimento do herói, né, toda essa criação em torno dele, tanto nas revistas em quadrinhos, aí depois vieram as séries de televisão. E eu, como fã, né, super fã mesmo, acompanhei todos esses filmes, né? Assistia, alguns consegui, ainda tive o privilégio de assistir no cinema, né? E aí a gente vai percebendo, né, como esse herói foi mudando, e isso também acaba, né, ensejando uma mudança na visão que a gente tinha. Lá no início, o Superman, ele sendo criado por dois artistas de origem judaica, ele tinha esse elemento de ser um personagem messiânico. E se você for perceber, né, nas histórias dele, existe uma ligação forte com a história de Moisés, né, porque ele é acolhido. He sent us his only son. His name is Kal-El. Né, ele se torna um líder. Depois os americanos vão transformar o Superman, na verdade, numa referência totalmente ligada a Jesus Cristo. E aí os americanos conseguem transformar isso muito bem através tanto dos filmes quanto das animações, né? E aí a gente vai percebendo, por exemplo, né, essa questão do Superman, ele ser criado por um casal de fazendeiros, né, de ter um pai, na verdade, originalmente, né, de outro mundo que era Krypton, né? E lá o pai dele chamava Jor-El, né, e Lara-El era sua mãe. El, né, também é uma expressão de origem judaica também. E depois, quando ele cai na Terra e é acolhido, sabendo que ele não era, na verdade, um ser humano, né, mas que ele era muito mais do que isso. E aí ele cresce com esse ideal que os seus pais transmitem, né, um ideal de paz, um ideal de luta pela liberdade, né, de luta pela justiça. E ele começa a sua jornada de herói após a morte de seu pai, Jonathan Kent, né, de seu pai na Terra, né, e deixa sua mãe, e aí vai para Metrópolis, se torna, né, o alter ego de Clark Kent, né, um jornalista que era simplório, mas na verdade escondia
uma pessoa, né, um ser praticamente indestrutível, né? E, né, a posição de Jesus, braços abertos para salvar a humanidade. Ele vai lá na igreja, né, e tá lá, né, e aí conversa com o padre, né? Aquilo lá, lógico, já tá na cara, né? Mas quando o Apocalipse fere eles, eu já te falei dessa cena, que a Mulher Maravilha e o Batman vão lá pegar ele, né, que ele tá, e a Lois Lane, que ele tá com aquela coisa enfiada assim. Aí ele faz um corte assim e mostra três cruzes assim. Não é cruz, três ferragens assim, em forma de cruz. Como se fosse a deposição da cruz, entendeu? Que ele morre. É igual quando Maria desce, né, João, José de Arimateia desce Jesus da cruz e fica no colo de Maria assim. Então eu acho que não é à toa, não. Isso tudo tem um sentido. E acompanhando isso, aí vem aquele boom, né, de 1993, quando alguns desenhistas, né, alguns roteiristas da DC resolvem matar o Superman. Então, em 93, o Superman morre. Superman foi um exemplo que nos inspirou a ir além de nós mesmos, de voar em direção a um amanhã melhor. Foi um herói para Metrópolis. Depois de uma luta, né, brutal com o vilão Apocalipse, né, e durante um tempo Metrópolis acaba sendo protegida por outros Supermans, né, e outros heróis, mas depois ele ressurge novamente, e aí ele fica meio no ostracismo no cinema, até que o Brandon Holt, né, se junta e tenta fazer uma homenagem ao Christopher Reeve, falecido, né, depois de um acidente trágico, né. Acaba virando meio que uma cópia dos filmes do Christopher Reeve, né, o Superman Returns, até que vem a ideia, né, do Zack Snyder e da DC, né, já propriedade da Warner, né, de criar o Homem de Aço, que já é uma nova versão, com uma nova roupagem, assim, sem dúvida um filme épico também. Nós indicamos uma trama muito interessante, um visual bastante interessante, né, que foi a tentativa também da DC começar o seu universo, né. You just have to decide what kind of man you want to grow up to be, Clark. Whoever that man is, he's going to change the world. Aí tem a sequência Batman vs Superman, depois Mulher Maravilha, Liga da Justiça, né? E o Superman continua galgando aí, né, esse crescimento, né, essa transformação. As animações dele estão cada vez mais humanizadas, mostram um herói que hoje até sangra, né? Quer dizer, ele era indestrutível, mas hoje em algumas situações ele chega até a sangrar. Me diz. Você sangra. Vai sangrar. Né? Se casou, né, com a Lois Lane, então tenta, vamos dizer assim, harmonizar a vida de casado, o emprego com a vida de super-herói, né? Mas não sabemos o que vem por aí, né? Se o universo DC vai se expandir. Alguns filmes deram deixas para isso, né? Batman vs Superman é um deles, Liga da Justiça também. E a gente espera que tenha uma continuação. Nós que somos fãs, né, tanto da DC quanto da Marvel, né? A Marvel deslanchou e a DC agora ainda está deixando a desejar. Mais recentemente, num outro longa, né, de animação também chamado Superman vs a Elite, há toda uma discussão sobre essa ideia do herói, daquele que não mata, né? Na história do Superman, ele já matou uma vez, né?
quando o General Zod, né, e outros membros, né, lá de Krypton, né, vilões de Krypton, eles ameaçavam matar pessoas, então ele mandou eles para a Zona Fantasma, né, e eles morreram, né. Mas no Superman vs a Elite é confrontado esse ideal do Superman perfeito, do herói perfeito. It's all over now. Superman, say your goodbyes. Congratulations, children. Your leaders are all dead. Wait for it, kids. E ele chega num ponto até, né, de ser totalmente criticado pela sociedade, porque os vilões que ele prendia voltavam de novo e matavam, faziam vítimas, né? E ele sempre tinha esse lado da consciência dele, de não querer contra-atacar, e o grupo da Elite vai fazer ele pensar nisso. E no final ele tem uma reviravolta muito interessante, não vou dar spoiler não, porque a animação é muito boa, né? Se chama Superman vs a Elite. É uma história muito interessante. E mais recentemente nós temos uma outra visão do Superman, né, gente? Que é a questão do Superman entre a foice e o martelo. Um Superman que, ao invés de cair nos Estados Unidos, no Kansas, né, criado por aquele casal de fazendeiros simplório, ele cai na União Soviética. E aí se torna uma arma da Rússia contra os Estados Unidos. É uma outra visão, né, uma outra análise. Extraordinary reports coming out of the Soviet Union. Tales of a being with powers and abilities far beyond those of mortal men. É muito interessante, inclusive eu indico, né, que as pessoas assistam, que vocês possam tirar suas conclusões também. É mais um capítulo na história desse herói tão interessante que é o Superman. E é um herói que é um herói do seu tempo, né? Ele sobreviveu a esses 80 anos, né? E com certeza, como símbolo, né, de justiça, de igualdade, né, ele ainda vai ser o herói de muitas gerações. Então isso foi um pouquinho da minha trajetória e também da trajetória do Homem de Aço, né, nos quadrinhos, no cinema e na televisão. Nos vemos no próximo vídeo.